Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva, vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, não custa nada pessoal e ajuda bastante aí o canal, tá bom? Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, agora nós vamos para a terceira parte da nossa aula, nós estamos falando sobre Constituição Federal, título 8, que fala da ordem social, capítulo 3, da educação, da cultura e do desporto. Seção 1, da educação. Então, já tivemos aí a primeira aula, falamos do artigo 505 205 e 206. A segunda parte falou do 207 até o 211. E agora nós vamos dar continuidade na terceira parte com o artigo 212, 213 e 214, certo? Então, vamos lá. A União aplicará anualmente, artigo 212, pessoal. A União aplicará anualmente nunca menos de 18% e os estados federal, os estados, Distrito Federal e municípios, 25% no mínimo da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção do desenvolvimento do ensino. Então vamos lá, pessoal. A União, pessoal, a União é o que? O país, né? O governo federal lá. Ele tem que aplicar anualmente 18% ou mais aos estados, Distrito Federal e municípios. A União aplicará anualmente nunca menos de 18% e os estados e federal 25%. Então, assim, pessoal, a União, pessoal, no ensino federal, ele vai aplicar anualmente, no mínimo, 18%, tá, do imposto arrecadado para a educação. Agora, os estados, Distrito Federal e municípios, 25% no mínimo da renda arrecadada tem que ser para a educação, tá? Não menos do que isso. O parágrafo 1º. A parcela da arrecadação, gente, isso aqui não costuma cair em concurso, tá? Mas é importante a gente falar, não precisa se apegar muito, tá bom? A parcela da arrecadação de impostos transferidas pela União aos estados, Distrito Federal e municípios, ou pelos estados aos respectivos municípios, não é considerada para efeito de cálculo previsto nesse artigo. Receita do governo que a transferiu. Então, assim, pessoal, quando a gente fala de parcela, de arrecadação de impostos, transferidas, essas coisas assim, esse valor não pode incluir nesses 25% anual. Tá? Então, quando isso aqui é um assunto para outro tema, então não vamos focar muito. Mas, assim, tem o valor lá da arrecadação, que são os 25% para ser arrecadado para o Estado e município, tá? Que é por lei. E tem outros recursos, pessoal, que são levados aí para a educação, que tem que ser repassado aos estados e municípios, tá? Fundeb, essas coisas assim. Isso aí não pode entrar como esses 25%, eles entram como suplementares, tá? Mas não vamos nos apegar a isso, que senão não é o foco dessa aula aqui, tá? Mesmo até porque acaba não caindo em concurso, pessoal. Parágrafo 2º. Para efeito do cumprimento do disposto no caput deste artigo, serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos aplicados na forma do artigo 213, que a gente já vai ver. Parágrafo 3º. A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, tá? No que se refere à universalização garantida de padrão de qualidade e equidade nos termos do Plano Nacional de Educação. Então, assim, pessoal, a distribuição dos recursos públicos, tá? Elas têm que assegurar aí prioridade no atendimento do ensino obrigatório, tá bom? Que é o ensino regular ali, que é o prioridade, tá? Garantia de padrão de qualidade na educação, então esse dinheiro tem que ser investido para garantir o padrão de qualidade da educação, e a equidade, pessoal, que são condições iguais para todos, tá? Quando a gente fala de direitos iguais, a gente pega, por exemplo, né, você tem ali dois banquinhos, você tem um muro de 1 metro, certo? Você tem um muro de 1,5 metro, tem um cara com 2 metros de altura, então ele está vendo o jogo, né, de futebol, e você tem um com 1 metro, e aí aquele que tem 1 metro não está vendo porque o muro tem 1,5 metro. Aí você vai lá, tem 2 caixotes, você dá um caixote para cada um. Aquele que tem 2 metros, ele quase vai cair do outro lado. Por quê? Porque ele já está acima do muro, ele já consegue ver o jogo. Aí você fala, não, mas os direitos iguais, né? Eu vou dar um caixote para cada um. Aquele que tem 1 metro, gente, ele vai subir no caixote, ele ainda não vê o jogo porque a cabeça dele está reta com o muro.
aquele outro quase vai cair do outro lado. Então o que você faz? Ao invés de você pegar um caixote e dar para cada um, você pega os 2 caixotes e dá para aquele que tem 1 metro. Sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar com 2 metros, ele vai ficar da altura daquele outro, que não tá sem caixote nenhum. A partir daí, os 2 vão ver o jogo da mesma altura. Então, isso é o princípio da equidade, tá, pessoal? A igualdade é o quê? Direitos iguais, né? Um caixote para cada um. A equidade trabalha com condições iguais. Filho, para que você quer um caixote se você já consegue ver o jogo? Se você subir em cima desse caixote, você vai cair do outro lado. Então, dê os 2 caixotes para aquele coitadinho que tem metade do seu tamanho, que aí ele vai ficar da sua altura e os 2 vão conseguir ver o jogo, tá? Com qualidade. Então, gente, precisa ter esse garantia de padrão de qualidade e de equidade, ou seja, condições iguais, tá? Não é direitos iguais, é condições iguais, nos termos do Plano Nacional de Educação. Parágrafo 4º. Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no artigo 208, eles serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários, tá? Então, pessoal, não vamos focar muito nisso aqui, porque isso aqui acaba não caindo no concurso. Só para explicar, pessoal, essa questão aqui da saúde, de alimentação e tal, são verbas próprias destinadas para isso, tá? Então não entra aí nesses 25%. A educação básica pública, ela terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário educação, recolhida pelas empresas na forma da lei. Ou seja, pessoal, o salário educação, ele é pago com o dinheiro que as empresas repassam para o governo em forma de imposto e que devem ser direcionados para a educação, certo? Parágrafo 6º. As cotas estaduais e municipais da arrecadação e da contribuição social do salário educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino. Pessoal, olha só, ao contrário do que foi falado lá, quando a gente falou da questão do imposto, né, que a cidade que ela tem uma arrecadação mínima, que, poxa, ela não tem a mesma condição de uma cidade como, por exemplo, a minha, que é a segunda cidade maior do estado de São Paulo. Então, assim, não tem como comparar. Então, ela tem que receber uma verba um pouco maior para ela manter a educação. Não sei se vocês lembram, eu não sei se foi nessa aula ou se foi na segunda, foi acho que na segunda aula que eu mencionei isso. Então, aqui é o contrário, tá? Você fala assim, mas cidade pequena, tal, ela tem que receber mais. Mas nesse caso aqui das cotas estaduais e municipais de arrecadação da contribuição social, pessoal, do salário educação, ela tem que ser baseada no quê? No número de alunos atendidos. Então a cidade pequena, por exemplo, ela vai ter um número menor de escolas, né? Ela vai ter um número menor de alunos, então por isso ela vai receber uma verba menor, tá? É o contrário, ela não é uma verba federal, é uma verba referente a salário e educação, então vai ser contada ali por aluno, tá bom? Então essa verba do salário e educação é por aluno, tá? Então a cidade que tem, por exemplo, 10 mil alunos, ela vai receber referente àquilo. Olha, a cidade que tem 1.000 alunos vai receber referente a 1.000 alunos, tá bom? Então, o salário de educação ele é repassado aos estados e municípios na proporção de número de alunos em relação ao número total. Tá? Artigo 213, pessoal. Os recursos públicos eles serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas definidas em lei que. Então, assim, pessoal, escolas públicas existem. Também, além das escolas públicas, existem também outras escolas comunitárias, tá? Que não têm fins lucrativos e essas daí podem receber verbas do governo, tá bom? Sem fins lucrativos. Comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação. Tá? Então, são instituições aí, por exemplo, você vai pegar, por exemplo, uma empresa, né? Você pega uma empresa, por exemplo, deixa eu lembrar o nome daquela empresa, não lembro o nome agora, rapaz, que tem lá em Minas, que trabalha com, uma empresa que tem lá em Minas, pessoal, que trabalha com nióbio. Deixa eu até ver se eu acho aqui, que eu acho até legal vocês assistirem um videozinho depois sobre essa empresa, que é muito bacana, né? Deixa eu colocar aqui, Minas Gerais. Só um segundo, pessoal. Eu não lembro dessa empresa. Acho que é CBMM, se eu não me engano, né? Que é a empresa lá. Acho que é CBMM. Que trabalha, pessoal,
com essa questão do nióbio, tá? Que é uma empresa, pessoal, é uma empresa que ela montou um bairro com casas que a empresa construía, acho que é a CBMM, que ela montou um bairro com empresas que ela construía, casas que ela construía para os funcionários. E ali o funcionário, ele tinha um contrato, né, com a casa, com a empresa, então ele, se ele quisesse a casa, ele podia comprar. E ali ele ia fazendo o quê? As horas extras, os bancos de horas que ele fosse fazendo, todas as horas a mais de trabalho que ele tinha, ia sendo debitado como parcelas da casa. E claro, a casa só ia para o nome dele depois que ele concluísse ali, né, o pagamento total da casa. Às vezes o pessoal leva 20 anos ali, mas, né, quem não leva 20 anos para pagar uma casa, né, gente? Ninguém paga uma casa aí com 5 anos. E essa questão, pessoal, foi muito bacana, porque as pessoas, elas começaram a ter condições, e a pessoa valorizava a empresa. Por quê? Porque ela chegava ali na empresa, pessoal, ele trabalhava, a empresa garantia para ele uma moradia, e ali, logo que aquele bairro foi formado, eu vou achar esse vídeo, vou colocar no link depois da descrição aí para vocês, tá? Para vocês terem a oportunidade de assistir, que é muito bacana realmente. Eu vou ver se eu acho esse link, e aí eu coloco. E ela criou, por exemplo, escola. E aí os funcionários da escola, da empresa, que moravam ali naquele bairrinho criado pela empresa, eles colocaram os filhos dentro daquela escola. E era uma escola pública, mas para aqueles pessoal ali, era uma escola, como fala, né? Não uma escola pública, escola comunitária, né? Que eles montaram ali, era uma escola sem fins lucrativos. Inclusive, os primeiros alunos daquela escola, hoje já quando foi feita a matéria, eles já estavam na faculdade e tal, já eram adultos, e mostrou ali a qualidade da educação. Então, essa empresa, pessoal, ela fez ali, é uma empresa que trabalha com nióbio. E ela não só montou um bairro ali para os funcionários, como ela criou a escola. E aquela escola era uma escola comunitária. Quem que mantinha ela? A empresa mantinha. Então a empresa mantinha ela, recebia a verba do governo, ou por exemplo, era batido no imposto, e era uma escola sem fins lucrativos. Qual que era o interesse da empresa? Garantir ali que os funcionários trabalhassem felizes, que vissem que os filhos deles tinham uma educação de qualidade, que não precisavam pagar por isso. Então era o interesse da empresa. Porque dessa forma o funcionário trabalhava mais feliz, mais motivado, e isso foi muito legal. Então, aí os lucros excedentes da empresa também eram investidos na educação daquela escola, tá? E dessa forma, né, gente, é uma matéria muito bonita mesmo, uma matéria de uns 20 minutos. Então, foi um exemplo bem bacana que eu achei para colocar aqui. Então, assim, primeiro, né, você pega uma empresa que ela quer investir nos filhos do funcionário, mostrar ali que, né, deixar o funcionário motivado, mostrando que o filho dele está tendo uma boa educação sem precisar pagar. Então a empresa precisa provar que aquela escola não tem fim lucrativo, ela vai receber uma verba do governo e também, pessoal, os lucros excedentes dela ela vai investir na escola também, tá? Então dessa forma ela pode estar recebendo aí a verba do governo. E o inciso 2, pessoal, assegurem, né? Também que assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, né, ou até mesmo ao poder público, no caso de encerramento das atividades. Então, por exemplo, se a empresa decidir assim, não tem mais alunos, funcionário que não tem filho, vou ter que encerrar as atividades. Essa escola comunitária, como ela recebia a verba do governo, ela precisa todo o mobiliário, tudo que for, terreno, sei lá, prédio, tudo que for referente a essa escola, ele precisa ser doado para outra escola comunitária, filantrópica, qualquer coisa, ou até mesmo ao poder público, não pode ser vendido, tá? Dinheiro revertido de nenhuma forma, tá bom? Então, assim, não pode ser destinado a nenhuma instituição privada, nem a uma pessoa em si, tá? Tudo que for dela ali, de patrimônio, tem que ser realmente destinado a outras instituições que vá dar continuidade ao trabalho, uma vez que ela recebia a verba federal, tá bom? Mas quem comprou o mobiliário foi a empresa. Tudo bem, só que ela recebia a verba. Se ela recebia a verba para exercer aquilo lá, aquele material, ele entra como todo aquele material, mobiliário, entra tudo como doação, tá? Então a empresa não pode reaver depois esse valor. Parágrafo 1º, pessoal. Os recursos de que trata esse artigo, eles poderiam ser destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio, na forma da lei para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão da sua rede na localidade. Então, assim, pessoal,
os recursos, né, esses recursos aqui que trata esse artigo, eles podem ser destinados a bolsas de estudo a jovens, quando o quê? Quando o ensino fundamental e médio, dentro da forma da lei ali, eles não mostrarem, que eles não tiverem recursos suficientes para garantir a qualidade daquele ensino de aprendizagem, tá? O que é muito difícil. Agora, o que é mais fácil, pessoal? Quando, perdão, aí quase que eu dei uma rota aqui. Quando, por exemplo, tiver falta de vagas, né, nos cursos vigentes, a escola tem uma demanda muito alta e ela não consegue cumprir, esse recurso ele pode ser transformado ali em bolsas de estudo, ou seja, vai ser revertido para uma instituição particular para que esse aluno possa ter a garantia ali mesmo numa escola particular, ele venha a ter a garantia do ensino gratuito, tá? Então essas verbas elas podem ser direcionadas no caso da instituição pública não dar conta da sua demanda. Mas fica aí instituído ao poder público a obrigatoriedade de investir prioritariamente na expansão da sua rede aí, ao invés também de ficar pagando escola pública e desviando verba, né, como a gente sabe que acontece, pagando escola pública, escola privada para ensino público, certo? Então, eu coloquei um resuminho aqui, eu vou ler ele para vocês, eu acabei explicando, mas eu vou ler o meu resuminho, eu sempre faço um resuminho antes, para evitar estar se perdendo na aula. Então, assim, ou seja, os recursos destinados às escolas públicas também podem ser destinados a instituições particulares na falta de estrutura suficiente para o atendimento necessário nas instituições públicas, cabendo também ao governo expandir a sua rede, certo? Foi isso aqui que eu falei. Parágrafo 2º, pessoal. As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades e ou instituições de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do poder público. Gente, tem hora que eles fazem uns negócios tão longos assim que a gente acaba se perdendo. Eu vou ler de novo aqui. As atividades de pesquisa, extensão e de estímulo ao fomento à inovação realizadas por universidades poderão receber apoio financeiro. Então, assim, pessoal, universidades, instituições de pós-graduação, de extensão de cursos especializados, tal, eles também podem, ou profissionalização tecnológica, eles também podem receber apoio financeiro do poder público, tá bom? Então, esse cara faz umas frases gigantescas, monstruosas, para explicar uma coisa simples. Só o artigo 14 aqui, para a gente finalizar essa aula. Deixa eu ver como é que está o tempo dela. Dá tranquilo. Vamos lá. A lei estabelecerá o plano, artigo 14, a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração decenal. O que é decenal? De 10 anos, pessoal. Com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diferentes níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a... Nossa, gente, eles fazem uma explicação tão gigantesca que nem eu consigo entender. Ainda bem que eu fiz um resuminho aqui para vocês. Então, assim, pessoal, fica estabelecido em lei que o Plano Nacional de Educação tem uma duração de 10 anos, tá? E ele tem como função articular as esferas do governo federal com os estados e municípios, com a finalidade do quê, pessoal? De definir estratégias que vão ser utilizadas para alcançar as metas da educação naquele período, tá bom? Então, que tem aí como objetivo o quê, pessoal? Primeiro, erradicação do analfabetismo, tá? Zerar o analfabetismo aí. Segundo, universalização do atendimento escolar, que é o quê, pessoal? Universalização. É realmente você garantir um atendimento escolar de qualidade, garantir as vagas, o acesso e permanência na escola em todos os níveis. E também, pessoal, essa universalização quer dizer o quê? Todo mundo ali trabalhar, no caso do país inteiro, falando a mesma língua, aprendendo os conteúdos mínimos, tá? Terceiro, melhoria da qualidade do ensino, sempre buscar uma qualidade maior de ensino para os alunos. Formação para o trabalho, né? Então você garantir uma qualidade de ensino que dê para a criança condições aí de uma boa formação para que ela possa entrar ali no mercado do trabalho e também no mundo do trabalho, que eu já falei na primeira parte da aula aqui. Quinto, pessoal, promoção humanística, científica e tecnológica do país. O que é promoção humanística, pessoal? Aquela formação como cidadão, como parte do mundo, científica, né? Científica e tecnológica, capaz de trabalhar ali com as atualidades para que possa transformar a sua realidade também. Sexto, pessoal,
E último aqui, estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto, tá bom? Então, estabelecer metas aí, né, na aplicação dos recursos públicos da educação. Também com uma forma de não jogar dinheiro fora, se receber verba e não saber como usar dentro da escola, tá? Então, tem que ter uma meta para aplicar esses recursos públicos aí de uma forma positiva. Pessoal, aqui nós vamos estar encerrando, e depois nós vamos até dar continuidade nessa temática, mas nós vamos começar a tratar do artigo 60, que fala das disposições constitucionais transitórias. Faz parte aqui do artigo, mas eu vou procurar separar ele para não começar uma temática e quebrar ela, tá bom? Então ficamos por aqui nessas 3 partes aí, que fala sobre a educação, e aí depois nós vamos entrar em uma 4ª parte que fala sobre o artigo 60, tá bom? Então, pessoal, bons estudos e até daqui a pouquinho.